O pastor Geraldo me pediu para compartilhar com vocês hoje, e dentro dessa série, da série Missões, eu acho que é muito oportuno a gente falar um pouco do nosso entendimento, do nosso coração, da compreensão daquilo que Deus tem dado a nós acerca de missões. Mas eu queria tocar em alguns pontos assim, um bocado específico com vocês, acerca de algo que vai para além do entendimento de ir para uma nação fazer missões. Abre sua Bíblia aí comigo, no último capítulo do livro de Mateus. Quem sabe qual é o último capítulo? Capítulo 28 de Mateus. Mateus capítulo 28. Deixa eu ler com vocês aqui do verso 16 até o último versículo. Que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos colocar, Deus, o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor, reconhecendo o senhorio do Senhor sobre nós, reconhecendo, Deus, a autoridade e o poder que o Senhor tem sobre os céus e a terra, e tentando, Senhor, fazer aquilo que o Senhor disse a nós. Queremos ter, Deus, o nosso coração disposto, não só a ouvir, Deus, mas a ir também, a fazer discípulos e a estabelecer os princípios que a Tua Palavra nos ensina sobre o que diz respeito a missões. Pai, que os corações aqui estejam cativos e voltados a Ti, para que nós possamos entender acerca de missões de maneira um pouco mais ampla, naquilo que é principal do ID, do fazer missões, Deus, do fazer discípulos de todas as nações, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesses 5 anos, que nós estamos fora do Brasil, eu aprendi uma coisa, que tem me deixado assim todos os dias apaixonado por isso, que é a plantação de igrejas, Irmãos, eu tenho sonhado com igrejas, eu tenho sonhado com plantação de igrejas em lugares distantes, em lugares remotos, onde não há igrejas, O apóstolo Paulo fala isso, de nós não lançarmos fundamentos onde já existem fundamentos, e isso vai nascendo no nosso coração à medida que a gente vai tocando as nações, que a gente vai observando algumas coisas, Quando nós estamos fora do país nosso de origem, seja ele o Brasil, seja como o pastor Hélio com a sua esposa aqui, que eu esqueci o nome, que é um bocado difícil, da pastora Zuleika, que não é brasileira, mas é também panamenha, Quando nós saímos da nossa nação, a compreensão fica muito mais clara acerca do que Deus, por meio de Jesus Cristo, anunciou aqui nessa expressão: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Nesses 5 anos eu comecei a me apaixonar, na verdade eu já era, só que ainda não tinha talvez assim despertado isso no meu coração, de maneira tão violenta como é nesses dias. A compreensão acerca da plantação de igreja nas nações, porque é uma consciência, nós precisamos assim dar uma removida, ou talvez uma polida, pastor William, no que diz respeito a fazer missões, A missão não é uma ideia de Deus de simplesmente mandar um missionário para uma nação, praticar obras sociais e enfim ficar lá nas suas obras sociais. Isso não é o fim das missões, isso pode ser o início dela, mas não é o fim das missões. E isso começou a se queimar muito no meu coração nesse período que nós estamos lá, porque aí fomos em alguns países e vimos a necessidade de haver uma igreja. Há até coisas, há até projetos sociais, que não é errado, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Vocês estão aqui, Amém. Não é errado ter um projeto com obra social, pelo contrário,
A obra social, ela alcança vidas, ela alcança pessoas, né? Em Portugal hoje nós temos um projeto de futebol com crianças carenciadas. Para quem não sabe, Portugal não é tudo aquilo que você vê na televisão, aquilo que você vê no YouTube, né? Com as pessoas que gostam de ir para lá e ver YouTube primeiro para curtir os likes da galera que fala Portugal é isso, Portugal é aquilo. Não, existe um lado da nação de Portugal, não só Portugal, mas outras nações na Europa, que existe também a sua baixa estrutura, né? Pessoas que passam necessidades, que têm alguma certa dificuldade financeira. Deus nos deu, né? Eu e o Francisco, filho do irmão Carlos, Deus nos deu um projeto de futebol. É uma obra social que nós temos na cidade. Hoje nós temos 77 crianças inscritas nesse projeto de futebol. Ou seja, nós conseguimos alcançar por meio da palavra, por meio do futebol, e inserir a palavra de Deus no coração desses meninos, né? Nós temos treino são 2 treinos durante a semana, onde a gente, antes de iniciar o treino, a gente ora com eles, aplica o treino. Todo o treino desenvolvido pelo Francisco é desenvolvido a partir das Escrituras. Esses dias até ele fez um treino muito interessante, ele fez um treino baseado no caminho de Emaús. Então, se você faz o passe para cá, você precisa do amigo para lá, faz o passe, se desloca para receber a bola, você vai encontrar depois Jesus, e Jesus te leva aí. E o treino foi baseado nisso. Então ele parava e explicava para as crianças a Bíblia a partir da bola. Então o projeto social é válido, amém, irmãos? Ter algo social que toque a nação que você foi inserido é válido, é de Deus, mas ele não é o ápice das missões. E isso foi queimando muito meu coração nesses 5 anos que a gente está em Portugal. Porque quando nós fomos enviados para lá, deixa eu te contar isso aqui rapidamente. Eu sou muito acelerado, né? Se eu tomar café ainda pior as coisas. Então assim, eu sou muito acelerado. Então eu cheguei em Portugal dia 5 de dezembro de 2018. E eu cheguei doido, tinha acabado de sair de uma escola de missões, servi as missões por um tempo no Brasil, vim para a casa de adoração, caminhando com o pastor Vonir, só missões, a igreja só bandeira, o povo só falar de missões, aquele negócio. Eu falei, o dia que o Vonir der um pontapé em mim, eu vou para as nações, mas eu vou chegar já, querendo pregar o evangelho, sair pelas ruas, aquele negócio e tal. E Jesus falou, calma aí meu camarada, não é assim que funciona não, quero você 6 meses orando só. Eu falei, pastor Zé fazer a gente orar 10 horas por dia, né? Eu acho que já dá para ir para a rua. Eu falei, não, eu quero que você e a Camila estabeleçam um período de 6 meses de oração e só isso. Abre aí comigo Atos capítulo 1 no verso 8, e aqui eu quero começar assim a compartilhar com você sobre o plantação de igreja e continuar aquilo que eu acabei de parar aqui. Atos capítulo 1 no verso 8. Lucas registra algo que Paulo declara. Eu queria que você fizesse, eu sei que você conhece essa passagem, mas eu queria que você tomasse atenção sobre isso. Atos capítulo 1 verso 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A primeira coisa aqui que Paulo aponta é que recebereis poder dos céus, depois que descer sobre nós. Esse poder do Espírito Santo não é nosso. Quando a gente chega numa nação, a gente chega de fato assim cheio, né? Querendo ir e fazer aquilo, mas ainda se for assim, o Senhor permitir que seja dessa maneira, ainda é por força dos nossos braços. Ainda sou eu querendo produzir ou ativar algo que ainda o Senhor não liberou, né? A ideia do missionário de ir para as nações é ganhar vidas. Isso é importantíssimo. O princípio de missões é isso, é ganhar vidas, é alcançar pessoas para Cristo. Só que eu entendi algo em Deus nesses últimos tempos, fazendo missões, que esse é o alvo para o missionário, mas o alvo no nível igreja, no nível contexto do cristianismo, daquilo que Paulo estabeleceu, que a igreja apostólica estabeleceu, é o fim de tudo isso, haver uma igreja implantada no local onde existe. Porque se nós formos por uma nação, só plantar um projeto social, irmãos, há muita defasagem acerca da vida do cristianismo inserido naqueles que ouvem sobre Jesus Cristo. E isso a igreja precisa entender. Quando Paulo ele fala isso, né? Mas recebereis poder dos céus, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, quando ele começa a apontar cidades aqui, ele começa a dizer sobre a plantação de igreja nesses lugares. Ele fala tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Quando Jesus ele fala, ide fazer discípulos de todas as nações, aqui a gente precisa entender uma coisa sobre plantação de igreja. Nós não podemos ir para as nações com a ideia, eu vou para plantar uma igreja. A igreja, ela não é estabelecida por nós. Eu não posso chegar na nação e falar assim, eu preciso procurar aqui um espaço para mim alugar um salão, abrir colocar uma placa, levantar a porta e começar a fazer igreja. Não, igreja nasce. A igreja ela não acontece dessa maneira. E isso foi o que Jesus começou a inserir em mim, pastor William, no período que eu cheguei em Portugal. Nos 6 primeiros meses, Jesus acabou com a minha raça e com a raça da Camila. Mas Ele acabou com a gente. Porque a gente chega cheio de ideias, cheio de vontades, querendo fazer para o Senhor. E como eu sou muito acelerado, Edson, minha cabeça já foi milhão. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer e tal e tal. E Jesus falou, não. São 6 meses orando. Nesse período de 6 meses orando, irmãos, a primeira coisa que Jesus fez comigo e com a Camila foi apontar em nós e olhar para mim, para ela e falar assim, eu vou acabar com o seu sistema religioso, brasileiro, evangeliquez, gospel. Eu falei, opa, meu Deus do céu. Eu falei, mas como é que é esse negócio? Ele falou para mim, exatamente isso, eu vou desconstruir tudo o que você pensa, para construir em você aquilo que eu quero para Portugal. Alô? Não tem a ver com o que você acha, tem a ver com o que eu quero fazer em Portugal. Você só foi um caboquinho ruim, que estava dando trabalho para o Volney lá, que mandou você para Portugal, porque o que eu quero fazer é sobre Portugal. Então a primeira consciência que a gente precisa derrubar, quando se diz respeito a fazer missões ou plantação de igreja, é que nós não chegamos numa nação e plantamos uma igreja. Eu quero plantar uma igreja aqui, deixa eu procurar um salão, vou abrir um espaço, e nesse espaço eu começo a tocar musiquinha e a pregar bonitinho para as pessoas começarem a vir. Não, a igreja precisa nascer. E aqui eu quero entrar assim mais fundo com você um pouquinho. Uma das primeiras coisas para a igreja de Jesus nascer nas nações e a gente entender de uma palavrinha chamada antropologia. Quem sabe o que é antropologia aqui? É culto de quarta-feira, não será que é um culto assim mais, rebuscado? Eu falei, então vou procurar umas palavras mais diferentes, aqui eu vou anotar, Antropologia, irmãos, é o estudo do homem, Existe a antropologia geral, que isso não é bíblico, e existe a antropologia bíblica, e aqui que a gente precisa ficar, no que é a antropologia bíblica, Eu anotei aqui algo aqui, deixa eu dizer para vocês. Antropologia tem origem em 2 termos gregos e significa estudo do homem. Então a antropologia bíblica nada mais é do que a doutrina bíblica do homem. Quando a gente chega numa nação cheio da nossa cultura, cheio do nosso entendimento, cheio do evangeliquez nosso, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa acerca do evangelho, vou chegar lá nas nações cantando aquelas músicas, sabe, que a gente canta e que o português não entende nada do que você está cantando, falando com o linguajar crentez, gospel, evangeliquez, que o português não entende o que você está falando. Isso é a falta da antropologia, de entender o homem, ou seja, de estudar acerca da nação, da cidade e das pessoas, da cultura deles. Seu Carlos está aqui, ele é um português. Se eu chego num relacionamento meu e do seu Carlos, com a minha cultura, crentez, evangeliquez, gospel, para com ele é espanado na hora. Na hora ele não quer relacionamento comigo. Por quê? Porque eu não estudei acerca da cultura deles, eu não entendi quem eles são, para entender como entrar e como me adequar referente àquela cultura. E a primeira coisa que a gente precisa entender acerca de missões é a antropologia. Antes de eu pisar em qualquer lugar, eu preciso estudar, saber, conhecer, entender a cultura. É ou não é, pastor Hélio? Dá para chegar lá no Panamá e querer fazer o que a gente faz aqui no Brasil? Não dá. Eu preciso entender a cultura do país, eu preciso estudar acerca disso, eu preciso entender os principados que regem aquela nação, eu preciso entender quem governa aquilo, quem é o presidente ou o rei, ou seja qual for a nação. Eu preciso fazer esse estudo antropológico para entender como lidar com o homem naquele lugar. E foi isso que Jesus começou a dizer para mim: eu vou acabar com a sua raça, eu vou destruir o sistema brasileiro, evangeliquez, gospel que há dentro do seu coração. E eu vou te dar uma ideia, eu vou te dar a ideia dos céus sobre Portugal. Eu vou te ensinar algumas coisas acerca disso. Irmãos, nós ministramos no primeiro ano, acho que nós sentamos, que conseguimos, porque é um desafio, você colocar um português dentro da sua casa para tomar um café com você, é um pouco desafiador. Eles não têm esse costume, esse padrão. Não é, pastor João? Teve lá com a gente lá um ano e meio, mais ou menos.
Irmãos, o pastor João é responsável por quase 90% do que tem lá hoje, viu? O pastor João e a pastora Regina. E isso eu falo assim, até com o olho cheio de lágrimas, porque a gente sente saudade desse casal lá. O que é que eu estava falando? Isso. Mas no primeiro ano, eu e a Camila, a gente foi um pouco ousado, né? Depois dos 6 meses que Deus nos liberou, eu comecei a fazer amizade por meio do futebol com alguns portugueses. Então a gente começou a convidar essa galera para ir em casa tomar café. Alguns foram. Foi por volta de umas 16 pessoas, né? Passaram pela nossa mesa. Se você me perguntar quantas se converteram dessas 16, irmãos, nenhuma. Aí você fala, não, mas que fraquinho que você é na pregação do evangelho. É porque foi no período de Deus desconstruir todas as coisas para mim entender a cultura deles. Ou seja, Deus me colocou frente a frente com um português para entender como ele pensa, como ele acha. Quando eu falo acerca da salvação, qual é a compreensão dele a respeito disso. Quando a gente bate na estrutura religiosa, o que ele vai discernir do que você está falando. E Deus nos deu essa oportunidade de sentar com mais ou menos uns 16 portugueses dentro de casa para pregar o evangelho para eles. Alguns confessaram Jesus na mesa da nossa casa, mas nunca mais apareceu. Outros gostam da gente, se relacionam com a gente, tomam café com a gente às vezes até sai fora do ambiente casa para ter um momento de discipulado ou coisa do gênero com eles. Mas a antropologia aqui na vida do cristão acerca das nações, irmãos, isso é algo que nós não podemos falhar quando nós formos para uma nação. Seja para você passar um período transcultural, de missões transculturais de 6 meses, de 3 meses, queira você ir visitar uma nação, entenda uma coisa. O fim de missões, como que é aquela expressão que o Isaac gosta de usar, que a gente pegou ela? Não, o fim de missões não é a safari gospel, né? De você ir para as nações e lá dar um pão para um nativo, tirar uma selfie, bater e enviar como relatório para a igreja. Isso não é fazer missões. Se você quer fazer missões, ou seja, de um período curto ou um período longo, você precisa estudar a nação. Estude a nação que você deseja ir ou que você quer ir para conhecer. Estude-a, entenda o que eles vivem, como eles pensam, como eles reagem. Deus nunca vai ferir uma cultura para pregar, colocar o evangelho naquela cultura. Deus vai usar a cultura deles dentro do evangelho, vai arrancar do evangelho e inserir na cultura deles, para que eles entendam quem Cristo é. Um testemunho do seu Carlos acerca da antropologia, algo que eu penso que eu posso falar aqui, né, seu Carlos? Mas algo que eu sei que ganhou o coração do seu Carlos e da dona Paula para caminhar conosco, foi a maneira que nós caminhávamos de maneira diferente, segundo o padrão que Deus nos deu para Portugal. Deus falou para mim, esquece esse negócio, e nada contra, mas Deus falou assim, esquece esse negócio no primeiro momento, de cadeira, e plataforma, música, esquece isso. O que o português precisa saber é que Roma não presta, que Roma é errado, que Roma roubou muita gente de conhecer Cristo. Então estabeleça um princípio e um padrão de família, casa, lar, leve-os para dentro da sua casa. E aí nós começamos a fazer muitas coisas, né? A gente é muito festeiro, né? O povo de Deus é muito festeiro, gosta de churrasco, gosta de comer, de trazer gente. E nós começávamos a fazer, não era, seu Carlos, muitas coisas dentro da nossa casa, o aniversário, e convidava eles, fazia isso, fazia aquilo. E essa unidade acerca da igreja, que em Atos a gente vê muito isso claramente. Não quero falar sobre esses princípios que há em Atos, no capítulo 2 em diante, mas só para refrescar a memória de vocês acerca disso. Atos fala muito desse lugar de comunhão, de unidade, de sentar à mesa, de estar junto, de levar para dentro da sua casa. Esse princípio foi o que Deus estabeleceu em nós em Portugal. Eu não era muito disso, aqui é a Camila, sabe muito bem disso. Eu era mais intro. Mas Deus me levou a Portugal e falou assim, eu não quero o seu evangelho, eu quero o evangelho que eu tenho para Portugal. Estabeleça isso aqui. E nós começamos a fazer essas comunhões que Deus tinha apontado para nós. E uma coisa que foi diferenciada para o seu Carlos e para a dona Paula, para 2 portugueses, foi exatamente isso. Algo que a religião não consegue fazer, não consegue estabelecer, mas que o povo e os filhos de Deus entendem que é uma família, que aqui é o segundo ponto, para que haja o estabelecimento de uma igreja na nação. Depois de você entender sobre a antropologia, o estudo da nação, o estudo do homem, da cidade, da onde você vai, é você fazer da sua casa a igreja. Quando Deus falou para mim sobre essa questão, né? Esquece cadeira e plataforma, Deus estava me apontando para dentro da minha casa. Esse é o segundo ponto. Deus falou, o lugar de
grupo familiar, né? Aqui há mais de 20, 30, 40 grupos familiares, né? O Vonir fala direto lá, hoje nós temos 58 grupos familiares, é assim? Tem bastante grupo familiar, né? Eu falo assim, de maneira brincando, né? Porque eu sei que há bastante, porque a igreja cresceu. Mas é isso mesmo, 58? Pela fé? Eu lembro, a Ana Paula, a irmã aqui da igreja, né, que ministra adoração, no Jesus the Fire, ela foi lá, do ano passado, e quando eu fui buscar ela no aeroporto, ela perguntou para mim assim, pastor Geraldo, quantos membros há na igreja de Viseu? Eu falei, 100 mil. Ela olhou para mim, ué? Eu falei, 100 mil. Você não perguntou quantos membros existem na igreja de Deus? Ela falou, 100 mil? Eu falei, 100 mil. 100 mil é o número da população de Viseu. A igreja de Viseu está estabelecida aqui. Está lá, nós estamos lá. Há 100 mil habitantes na cidade. Eu acredito no avivamento. Vocês não oraram por isso agora? Essa é a minha fé, irmãos. Então, você não discorda de mim, não. Mas o segundo ponto, para que Deus estabeleça uma igreja numa nação, é fazer da sua casa a igreja dele, sabe? É fazer do seu lar, da sua esposa, da minha esposa, né, na época, da minha esposa e dos meus filhos a igreja de Jesus. É introduzi-los para dentro do meu coração, é introduzi-los para dentro da minha vida, é levá-los para dentro da minha casa, é comer junto, é chorar junto, é sorrir junto, é passar tempo junto, é ceiar, como nós ceiamos por várias vezes lá, pastor Geraldo, com água e bolacha de sal. Ai, nossa, mas na religião não se faz isso. Deus disse para mim que é desconstruir de mim a minha consciência, a minha mentalidade igrejeira, brasileira, evangeliquez, sistemática, gospel. Porque na minha cabeça era só suco de uva e pão. Mas os portugueses estavam lá, nós estávamos sentados no chão. Jesus falou, ceia. Eu falei, mas e agora? Não tem nada. Tinha água e tinha bolacha de sal. Eu falei, é isso mesmo que nós vamos cear. Eu falei, irmãos, nós vamos cear aqui. Pronto. A simplicidade do evangelho de Jesus Cristo dentro de uma casa, ele sendo presente, real, manifestado entre outras pessoas, dentro das casas. A igreja não é constituída, vamos lá, vamos pegar o órgão, a instituição portuguesa, vamos pegar as notas e vamos comprar um salão ou alugar um prédio e abrir uma igreja. Não funciona assim. A igreja precisa nascer, a igreja precisa nascer, e o único lugar que ela nasce, biblicamente, é casa. É família, é por isso o grupo familiar, é por isso esse estabelecimento de divisões de casas espalhadas pela cidade, para que pessoas entendam a simplicidade do evangelho, e a partir daí a igreja começa a ser revelada, o coração do pastor começa a ser revelado às ovelhas, a ovelha começa a ser, e pronto, a igreja começa a nascer. Eu lembro que no primeiro verão nosso, quando Deus liberou a gente para fazer alguma coisa, depois de 6 meses, alguns pastores na cidade, como o Geraldo disse, né? Pastor novo, que anda de boné, mochila nas costas, de tênis, de bermuda, de barba, eu fui rejeitado na cidade pelos pastores, mano. Isso é bom demais. Eu quis fazer parte do núcleo de pastores do lado de Portugal, de Viseu, e não me deixaram não. Aí eu comecei a orar para que Deus me desse algumas estratégias a nível de cidade. E quando acabou os 6 meses, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Né? Amém. O Senhor arrebentou comigo. O Senhor me destruiu completamente. Agora eu preciso que o Senhor construa. E Deus falou, levante um altar de oração e adoração no parque da cidade. E eu lembro que alguns desses irmãos, desses pastores, disseram para mim que era proibido fazer no parque. Só que eu peguei a Constituição Portuguesa e eu fui ler antropologia, entender a nação, entender o que se pode e o que não se pode. Que até isso você fala, até nisso o evangelho vai sendo falado. Eu peguei a Constituição Portuguesa e vi que não podia fazer nenhum tipo de ato ou ação nas praças, mas nos parques era liberado. O que a gente fez? Camila, como vocês viram, ministra da adoração. Eu também, mas como muitos criticam minha voz, acho que é inveja, aí eu deixo para ela, né? Mas aí a gente ia para o parque e a gente ministrava adoração ali com as crianças, e a gente só orava e ministrava adoração, orava e ministrava adoração. E no primeiro verão foi só isso que nós fizemos. Levantamos um altar de adoração no parque da cidade, algo que muitos não tinham medo ou receio de fazer. Nós fomos ousados e fizemos. No segundo verão, no primeiro já começou a chegar algumas pessoas, né? Alguns brasileiros que foram se identificando, alguns que estavam sem igreja foram se identificando, foram se aproximando. No inverno, eu comecei a direcionar esses irmãos para as igrejas que haviam mais próximas dali da cidade.
mas eles não queriam sair de perto de nós. Então nós começamos a nos juntar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Foi quando Jesus começou a dizer essas coisas para mim. A igreja nasce aqui. Quando nasce no seu coração, quando nasce a partir daqui, seus filhos nascem daqui, então a igreja tem que nascer daqui. Há uma verdade bíblica acerca disso. E Deus começou a construir no inverno esse processo da igreja. Quando foi no segundo verão nosso, de 2020, é isso? 2019? Já não lembro. Alguma coisa desse tempo aí. Aí nós voltamos para o parque no verão e começamos a fazer a adoração de novo. Começou a vir mais gente. No segundo inverno, nós percebemos que não cabia mais dentro da sala da nossa casa. Então havia necessidade de abrir e aí procurar um lugar. Eu liguei para o pastor Vonei, falei com ele. Ele falou, Roger, a igreja nasceu. Lembra que eu disse domingo que o Vonei só me mandou, né? O pastor Vonei só me mandou para Portugal, não me deu uma cartilha do que fazer. E eu realmente não sabia o que fazer. Quando eu liguei para ele, falei, pastor, está acontecendo isso, eu não sei mais o que fazer. Ele falou, Roger, nasceu a igreja. Aí nós entendemos, uau, a igreja nasceu. O pastor Márcio usa uma expressão que eu acho ela extraordinária. Eu tenho dito isso para todo mundo. Ele tem me falado assim, Roger, ele fez. Essa é a expressão acerca de Portugal. Ele fez. Quando o pastor Vonei falou, Roger, então agora é o tempo de procurar um espaço e vocês entrarem com esse povo aí para dentro. O Senhor começou a falar uma outra coisa comigo, que aqui entra, talvez assim, o ponto mais principal acerca da igreja nas nações, da plantação de igreja, não só do fazer missões, que é o que nós lemos em Mateus capítulo 28, né? Engraçado, porque quando Jesus ele deixa, no último capítulo de Mateus, no capítulo 28, nos últimos versos, ele fala, ide fazei igrejas, templos, espaços, de tijolos, com muitos luxos, né? Nas nações. Ele não diz isso. Por que Jesus não diz isso? Porque o princípio da plantação da igreja é fazer discípulos. Aí você já estudou sobre a nação, você já entendeu que a sua casa começa e parte dali o princípio de todas as coisas. Agora é fazer discípulos. Agora é trazê-los para caminhar junto com você literalmente. Agora é fazê-los entender quem Jesus é a partir de uma vida lado a lado, junto. Tem discípulos nossos lá, que eu falo para ele, cara, não espera a gente ter tempo na sala de pastor. Primeiro que eu não tenho muito essa característica, nem gosto de ficar sentando na sala de pastor para ficar dando aconselhamento. Eu falo para eles, cara, quer ter tempo comigo? Se prepara, eu vou passar na sua casa hoje de manhã, eu vou pegar você para pagar conta comigo, vamos passar o dia inteiro, corre atrás de menino, pega menino, leva para a escola, leva para futebol, e aqui você vai ver o cristianismo em mim, vai ver erros, vai ver defeitos, mas aqui vai nascer um discipulado entre eu e você. Jesus começou a dizer isso para mim quando nós começamos a procurar o espaço, sobre o discipulado 1 a 1, discipulado de perto, de trazer o rapaz para perto e colocar ele do seu lado, para ele visualizar você. A plantação de igreja, ela nasce nesses 3 lugares. A antropologia em primeiro lugar, do estudo acerca da nação, da cidade, das pessoas. Esse segundo ponto, de entender que nasce a partir da nossa casa, do nosso lar, na nossa família. Por isso uma família bem alinhada nas nações, ela vai prosperar, irmãos, sabe? Pode ter seus probleminha, mas ela prospera. E o terceiro ponto, que é o discipulado. Esse discipulado, irmãos, ele é muito sério. Em todas as escrituras, você vai vendo, quando Jesus ele começa a caminhar com os 12 discípulos, a escolha dele nunca foi sobre homens que eram inteligentes acerca, né, do conhecimento da profundeza das escrituras, né, homens teólogos, cheios de roupagem. Pelo contrário, Jesus vê Pedro, mentiroso, pescador, enganador, dentro de um boteco, e ele fala, é você, vem cá, Pedrão. Ué, mas o mestre está escolhendo ele. Aí vê Mateus, cobrador de imposto, enganando e roubando muita gente, ele fala, é você, vem cá. Mas sabe o que eu acho muito interessante desse processo, pastor Márcio? É que em nenhum momento Jesus chega neles e fala, você precisa parar com isso, parar com isso, parar com isso, parar com isso. Você não tem que arrancar essa cultura sua, esse negócio aqui, isso aqui. Não. Jesus chama eles para perto, fala, vem caminhar comigo. Ele se torna a pedagogia do exemplo, ao ponto de escandalizar Pedro, Mateus e falar, uau, agora eu vou querer ser imitador desse camarada. Irmãos, isso nas nações é extraordinário. Sabe por quê? Esse tempo atrás eu estava carpinando um terreno lá. E aí Jesus falou para mim assim, cara, para de falar para o povo confessar Jesus como Senhor e Salvador. Diz, me ajuda, você me ajuda.
Jesus falou para mim não falar só isso. Camila me ajuda sempre, porque eu sou meio largado nessas coisas, né? Para mim não só falar para as pessoas aceitarem Jesus, mas levar elas ao entendimento do nascimento, do nascer de novo. Por quê, pastor Geraldo? Hoje, se você chega em Portugal, se você chega na Espanha, se você chega na Alemanha, se você chega em qualquer país da Europa, e você fala, cara, você quer Jesus? Eu falo, eu quero, é bonitinho, né? Eu quero ele, quero sim, Jesus é bom, né? Cara, eu vi lá as coisas que Jesus fez, eu quero Jesus. Então vem cá, confessa Jesus comigo como seu Senhor e Salvador. A pessoa confessa. Irmãos, isso é Europa. Eles já sabem quem Jesus é, sabe que Jesus foi o homem que foi pregado no madeiro, sabe que Jesus foi segundo a cosmovisão do europeu, foi um profeta de altíssimo nível espiritual elevado, sabem disso. Mas o problema não é confessar Cristo como Senhor, é trazer para ele um período onde ele tem a oportunidade de nascer de novo. E Jesus começou a dizer isso para mim, e isso acontece depois de um discipulado, sabe? Quando a gente entende que plantação de igreja não é o local físico de uma estrutura, mas é da onde parte todas as coisas, para depois você se encontrar num lugar de estrutura sim, porque carece, há uma necessidade, a gente vai entender que quando eu discipulo alguém de perto, essa pessoa tem a oportunidade, sabe, de ser transformada, de nascer de novo, discipulada literalmente, de você sim, dentro de um carro, como acontece muito com a gente lá, dentro de um carro, você vê defeitos, e você falar com aquele seu irmão que está do seu lado, fala, meu irmão, deixa eu te mostrar a Bíblia acerca disso aqui, ó. Está vendo essa expressão que você usou? Está vendo esse comportamento que você teve agora dentro da fila do banco ali? Esse comportamento aqui, ele não condiz com aquilo que as Escrituras dizem. Deixa eu te ensinar o que é. Lá, não é muito por aquilo que você diz da plataforma, mas é por aquilo que você traz para caminhar de perto, aquilo que você mostra para ele com a sua própria vida. Por isso que a gente bate muito na questão de ter muita coerência, ter muita santidade naquela nação, porque o que escandaliza um europeu hoje, irmãos, é o nível de comprometimento que você tem com Deus, de viver uma vida íntegra, santa, sem dívida, sem nada. Quando olham para você e vê que você não é dependente da nação para estar lá, mas que você está na nação para abençoá-la, começa a ter uma perspectiva diferente do olhar para você. A igreja de Jesus começa a ser plantada. É por isso que eu quis dizer hoje para vocês, e quero continuar, ainda tem umas coisas para a gente falar aqui, que fazer missões não é só para as nações pregar o evangelho. O fim das missões é plantação de igreja. Não existe missões sem plantação de igreja. Não existe, irmãos. Só que para chegar nesse lugar de plantação de igreja, a gente precisa entender esses princípios que nós estamos conversando aqui. Porque obra social por obra social, o espírita está fazendo, o católico está fazendo, o muçulmano está fazendo e fazendo muito até, para ganhar muita gente. As ONGs fazem melhor até do que nós. Nosso projeto de futebol, é a gente que vai com uns aqui que pega a bola, o outro que abençoa com uma oferta, a gente pega colete, pega isso, pega aquilo, um dia treina no campo, outro dia treina na quadra, né, seu Carlos? As ONGs faz bem melhor, se for de social para social. Por isso que o sentido de missões é plantação de igreja. Se não for para esse fim, alguma coisa está errada, que a Bíblia aponta para isso. Deixa eu continuar aqui com você. Isso do discipulado, abre aí 1 Coríntios capítulo 4, deixa eu te mostrar o que Deus falou comigo lá em Portugal, quando as coisas começaram a caminhar de maneira assim mais visível, né? Penso que a maior parte de vocês conhece esse capítulo 4 de 1 Coríntios, então, se não há necessidade de nós lermos ele inteiro. Mas a partir aqui do verso 9, Paulo diz assim: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Deixa eu só pausar aqui com você antes de continuar. Esse versículo é extraordinário, irmãos, porque diferente daquilo que a gente conhece hoje a nível de Brasil, que apostam aqueles caminham, né, com anelzão no dedo,
enchendo, falando que tem 15 mil igrejas espalhadas pelo Brasil, onde já há muitas igrejas. Paulo está falando de um apostolado ali muito interessante. Ele fala assim, a nós, apóstolos, ele se coloca nesse lugar, ele diz, parece que Deus nos colocou como últimos, como se fossem condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Essa é a disposição do coração de quem vai para as nações. Precisa estar pronto para esse lugar, para entender que Deus te colocou por último, condenado à morte, para que se tornasse espetáculo ao mundo. Essa é a primeira mentalidade de um missionário nas nações. Precisamos entender esse lugar aqui, ó. Se você deseja ir para as nações, fazer missões, precisa entender esse versículo aqui, ó. Deixa eu continuar. Ele fala, nós somos loucos. Peraí que eu me perdi aqui. Somos loucos por amor de Cristo, mas vós, sábios em Cristo, nós, fracos, vós, fortes, vós ilustres e nós, vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nu e recebemos bofetadas e não temos pousada certo. Somos blasfemados e rogamos até o presente tempo temos chegado a ser como lixo desse mundo e como escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoestai-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivéssemos 10 mil tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Deixa eu pausar com você nesse versículo 15 aqui, porque foi isso que depois do entendimento acerca das nações, o entendimento acerca de antropologia, o entendimento acerca da minha casa ser a igreja, do discipulado, o que Deus falou comigo lá foi de fato esse versículo 15. Se você entende que esse é o lugar que você tem que estar nas nações, então você está entendendo uma coisa aqui. Paulo diz, há muitos tutores. Eu estou com problema aqui. Porque ainda que tivesses milhares de... lá está preceptores, né, em Cristo, mas dá na mesma expressão. Preceptores em Cristo não terias contudo muitos pais. Há uma diferença na plantação de igreja para quem vai fazer missões só como, como é que eu usei a expressão lá? Safari gospel. As nações precisam daquela expressão ali, irmãos, não teríeis contudo muitos pais. Quando nós começamos o trabalho lá, eu lembro de um dia aqui na igreja, o último dia meu aqui no Brasil, o Josué pegou a bandeira, o Josué mesmo aqui, né? O Josué, o pastor Bonito da pastor Luciano, ele pegou a bandeira de Portugal e colocou no meu ombro e apoiou a cabeça em cima da bandeira no meu ombro. E eu estava adorando a Deus e ele ficou aqui e eu fiquei a adoração toda adorando lá atrás. E ele falou para mim algo, ele falou, Deus está te levando para aquela nação para você ser figura de paternidade para muita gente lá. E eu falei, meu Deus, como que é isso, né? Figura de paternidade. Irmãos, nós chegamos num período nosso lá em Portugal, que a igreja já existia no espaço orgânico, físico. Contudo, ainda não havia assim portugueses rendidos a Cristo. Eu já contei a história da Duda aqui para vocês, mas já tem tempo, né? A boa parte não me conhece, da Duda e da Sara, que são as duas que Deus nos deu como filhas lá. São duas meninas que vivem conosco. A Duda alguns conhecem, ela está aqui chegando esses dias. Ela está fazendo a escola de missões, termina a escola de missões agora em janeiro. Depois nós vamos enviá-la para algum país, para alguma nação, para ela continuar o chamado dela. A Sara está conosco lá em Portugal ainda. Mas nesse dia, foi bem no pico da pandemia, eu fui um dia para a igreja para retirar um móvel. E quando eu estava retirando o móvel, a Duda chegou com mais dois outros jovens e perguntou se ali havia uma casa. Pensou que, como a igreja chama, né, casa de adoração, que era uma casa, e nós estávamos tirando aquele móvel, então nós estávamos arrendando aquele lugar. Ela perguntou, aqui é uma casa? Eu falei, é. Ela falou, está alugando? Eu falei, entra para tomar um café. Entrou para tomar um café com a gente, era a estratégia que Deus tinha dado para ganhar os jovens, colocar eles para tomar café. Quando eles entraram para tomar café, perguntou se estava arrendando, se estava procurando uma casa, que eram duas meninas que moravam sozinhas, e piriri, pororó. A fala do Josué para mim, aquele dia ali, saltou naquele momento, paternidade. As nações têm muitos tutores,
mas eles precisam de alguns pais agora. Entenda que você vai ser figura de paternidade para cá. E eu comecei a falar com a Duda e com aquelas 2 jovens que estavam lá, nesse lugar, porque eu sabia que ali nasceria talvez aquilo que Deus já tinha dito para nós. E eu comecei a falar com ela como figura de paternidade. Elas saíram daquele dia, foram embora, compartilhei com a Camila ficou doida. Aí domingo esses jovens voltaram para o culto, né? O pastor João estava lá, não estava, pastor João, nesse período? Já tinha voltado? Estava, né? Já tinha voltado, né? E nesse dia que elas voltaram para o culto, Deus fez algo extraordinário. Elas choraram, o rapaz chorou, confessaram Cristo como Senhor e Salvador, mas nós descobrimos que ela estava sem casa, né? Não sabia muito da história delas ainda. A Camila se aproximou bastante dela. A Camila virou para mim e falou assim: amor, nós temos uma palavra. Vamos convidar essas meninas para vir morar dentro de casa? Eu falei: amém, é de Deus. E nós convidamos então as 2 para vir morar conosco. Depois dos processos, uma foi embora, não voltou mais, acabou se desviando, mas a Duda permaneceu como filha literalmente. E nós fomos entendendo que o que Paulo diz aqui, as nações estão clamando para que homens vá para lá, com essa mentalidade de plantação de igreja, para que a igreja seja o lugar de refúgio para muitos, que a igreja seja o lugar de socorro para as nações, de que a igreja seja esse lugar onde a figura da paternidade de Deus seja revelada por meio de nós. Quando nós trouxemos a Duda para dentro de casa, né, nós vivemos um processo assim de trabalhar muito o caráter dela. Irmãos, esses dias, definindo o processo da escola dela, pastor Geraldo, que acabaria, né, agora em janeiro, eu disse para ela que nós tínhamos algumas perspectivas de enviá-la para alguns lugares. Ela usou uma expressão comigo, irmãos, que é, acho que é a expressão mais linda que talvez um pastor de igreja, aquele que está à frente de igreja, ele pode ouvir de alguém. Ela disse para mim assim: Roger, eu estou pronta, disposta e disponível para ser enviada para onde vocês me mandarem. Eu falei: uau, cara, uau. Irmãos, o dia que a Duda e aqueles 3 jovens se converteram, eu falei para o Vonir falou assim: Roger, se você tivesse que voltar hoje, pegar sua mochila do trabalho, já estava feito. Quase eu voltei, irmãos. Não, brincadeira. Mas ouvir isso de uma menina, pelo fato do entendimento acerca da igreja plantada nas nações, de não ser uma obra social tão só, mas de ser algo que traz a transformação de vida, que muda literalmente o coração de uma pessoa, ao ponto de passar 1 ano dentro de uma escola, virar para você e falar: eu estou pronta. Porque quando nós enviamos, ela não sabia se ela ia querer ficar ou não. Ela ficou até o fim e agora virou para nós e falou: eu estou pronta para ser enviada para onde vocês mandarem. Pensando em mandar ela para a Somália. Deixa eu falar de 4 fundamentos que eu anotei aqui sobre a plantação de igreja. Esses 3 que eu falei são 3 princípios de entendimento, 3 princípios que precisam estar dentro de nós, cravado, para a gente trabalhar em cima disso, porque como eu disse, fazer missões não é ir para as nações, tão só ir pregar o evangelho para que pessoas se convertam, é ter uma igreja plantada no local. Esse é o sentido do evangelho. Mas existem 4 fundamentos bíblicos para a plantação de novas igrejas, assim, eu até anotei aqui. 1, o Espírito Santo é a base de tudo o que é feito em plantação de igrejas. Irmãos, eu cheguei em Portugal, o pastor João ouviu muito isso eu falar, eu falava direto para os irmãos que caminhavam com a gente, eu dizia para eles: irmãos, como fazer igreja eu não sei, mas como não fazer, isso aí Jesus está me ensinando. Como não fazer o que nós vimos no Brasil, muitas coisas erradas, isso eu sei, mas como fazer, isso eu não sei, o Espírito Santo vai nos ensinar. Esse processo de ensino, é esse lugar que eu anotei aqui. O Espírito Santo é a base de tudo o que é feito. Irmãos, não existe nada, dos pastores que já foram lá, das pessoas que foram lá, que existe algum ponto de glória acerca de quem está lá hoje. Não existe, não tem, não tem. Foi tudo o Espírito Santo, porque eu não sabia fazer. Foi a nossa dependência, a minha e da Camila, nesse período de 6 meses, orar. Eu orava 4 horas de manhã, a Camila 4 horas da tarde, 2h30 com as crianças à noite, e a gente revezava as madrugadas. Uma madrugada ela, uma madrugada eu, uma madrugada ela, uma madrugada eu. Aí depois chegou o pastor João e a pastora Regina, que, irmãos, que casal extraordinário. Que não é rasgando seda não, porque eu não gosto desse negócio, mas
é a verdade, né? Da honra quem merece honra, e a verdade nada pode contra a verdade. Chegaram lá, tudo que a gente falava para eles, pastor João, vamos orar. Ele já estava com a porta de casa, com as crianças lá, vamos orar. E ficava a madrugada todo orando com a gente. Pastor, vamos para o monte orar? Vamos para o monte orar. Vamos pregar, vamos. Pastor João conseguia tocar, não sei hoje, mas conseguia tocar umas 3 musiquinhas no violão, né, pastor João? Prém, e a gente fazia o prém na praça com a Camila e o pastor João lá. Era pronto o tempo todo. Foi completamente o Espírito Santo que nos ensinou tudo, irmãos. Tudo. Esse é o primeiro princípio dos fundamentos bíblicos acerca de plantação de igreja nas nações. Nada é do que sabemos, nada é do que conhecemos, nada é do que achamos ou pensamos, é o Espírito Santo. Cada coisa, pastor Renato, que eu queria fazer, o Espírito Santo falava, isso, tem nada a ver, é esse aqui, ó. Aí eu falei, amém. Eu ia lá falar com a Camila, amor, o Espírito Santo falou que esse aqui. Ele falou comigo também, eu falei, então é de Deus. Segundo ponto, a Bíblia é o fundamento para a plantação de igreja. Irmãos, isso aqui talvez seja assim, mas a Bíblia, a oração, realmente tem que existir, tem que ter. Mas irmãos, vocês não sabem não. A Bíblia, ela é pontual, cravada, específica e inerrante. Ela não erra no que fala. E às vezes permanecer no que ela fala e no que ela diz, diante de um povo que está te ouvindo, que você sai da pregação e depois ele fala, mas não é assim, não penso assim, não acho assim, não... E você ficar fiel à Bíblia, irmãos, não negar e falar, eu vou ficar até o fim. Irmãos, no início, quanta gente, amor, veio falar para nós, não é assim, faz não é assim. Então você pega a Bíblia e rasga ela, meu camarada, porque é o que ela está me dizendo para fazer. Eu não vou retroceder 1 milímetro do que a Bíblia está dizendo. Irmãos, fui dito de muita coisa, falaram muita coisa, mas não negamos o que está na Bíblia. Se ela diz, está dito. Se está escrito, e não vamos negociar. Por isso que eu quis pontuar essa questão. A Bíblia é o fundamento para a plantação da igreja nas nações, porque não dá para ter outro fundamento. O que eu acho, o que eu penso, porque pastor William, até queria fazer algumas coisas que eu pensava, mas não dava. Jesus falou, não é isso, é a Bíblia, é o padrão principal de tudo, da igreja implantada nas nações. A Bíblia é a revelação para cada país. A Bíblia é a revelação poderosa de Deus para o Camboja, para a Tailândia, para a Índia, para o Nepal, para todos os lugares. Quando nós chegamos lá, que começamos a estabelecer o projeto, aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, a estabelecer aquilo que Deus tinha falado a nós, irmãos, muita gente começou a ficar bicuda, meio atravessado, falei, mas esse negócio não é bem assim, não é muito assim. Muitos que vinham do Brasil caminhar com a gente, né, lá, saíam das suas cidades, dos que a gente não conhecia, encontrava a igreja, chegavam com as suas culturas, com as suas maneiras, com as suas manias. Outros que já viviam ali com as suas culturas, com as suas manias, falavam, mas não é assim que eu aprendi na minha igreja, mas não é assim que é essa, mas não é... Meu irmão, lê Bíblia e para com essa conversinha. O que nós vamos fazer isso aqui, se você não gosta, vai embora, tá? A igreja do lado de lá te aceita, mas nós vamos ficar firmados naquilo que a Bíblia diz e não vou sair. Não foi fácil, irmãos, e não é. Plantar igreja nas nações, né? Ai, que belezinha, que bonito que eles estão fazendo lá. É bonito para quem vê, né? Né? Irmãos, é cavar em lugar de pedra dura mesmo, sabe? A mão doer, e você chorar, e você juntar os filhos, a esposa e falar, vamos voltar, vamos embora, não aguento mais. Querer continuar porque o Espírito Santo te impulsiona todos os dias. Mas é o princípio das Escrituras, a plantação de igreja. Então só estar ali envolvido no futebol que nem eu estava, pastor Geraldo, não era muito que sim, que Jesus tinha como princípio fundamental, sabe? Era uma ferramenta, né, pastor João? Pastor João lembra lá, acompanhou uns jogos com a gente, era a estratégia para ganhá-los, era a estratégia para trazê-los para perto. Foi a estratégia que fez com que o Francisco conhecesse Cristo da maneira que conhece hoje. Francisco hoje é líder de um grupo familiar, Francisco hoje ministra adoração na igreja, é líder de grupo familiar. Então assim, irmãos, foi uma estratégia, mas não era o ápice, não era, que beleza está acontecendo, não, a igreja ainda não existia, precisava ver a plantação da igreja. Terceiro ponto, devemos manter a nota da redenção em tudo o que fazemos ao plantarmos uma igreja. É a mesma coisa do ponto 2 aqui que eu anotei. A redenção se entende por aquilo que você aplica das Escrituras. Então, se você não negocia as Escrituras, você entende de manter todas as coisas acerca da redenção. E nada te tira desse lugar. Nada, irmãos. O quarto ponto,
pessoas são a base da plantação em novas igrejas. Aqui eu vou contar algo para vocês, que o pastor João sabe disso muito bem. Quando a gente estava lá, eu tinha muito esse coração, preciso pregar para português, quero ganhar português, quero ganhar português, quero ganhar português, né, meu amor? Ganhar português, não, brasileiro não quero não, pastor João, brasileiro não, é português. E o pastor João, com toda aquela calmaria dele, que me ensinou muito, que sentou comigo, me desacelerou, que eu era português, eu falei, calma, Roger, vem cá, senta aqui, deixa eu te ensinar algumas coisas. Um dia ele falou para mim assim, Roger, você precisa entender uma coisa. O senhor lembra? Lá naquele QG nosso, lá dentro do apartamento, tinha um QG lá em cima. O senhor falou assim, Roger, brasileiros aqui vai ser uma ferramenta para a pregação do evangelho nessa nação. São pessoas que também precisam ouvir o evangelho, que podem ser um suporte para você plantar a igreja e nascer aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu falei, rapaz, cheio de Deus mesmo, viu? Oi? Não foi carne nem sangue, foi o próprio Espírito Santo, né? E o pastor João me ajudou muito nisso, irmãos, mas muito mesmo. Por isso que eu digo para vocês que hoje 90% do que tem lá, tem o joelho, o choro dele e da pastora Regina. Muito conselho, muita palavra, sabe? Porque quando eu entendi isso, que pessoas são a base da igreja, foi o que ele expressou para mim, eu falei, amém. Então eu comecei a abrir meu começou a dilacerado. E aí começou a vir pessoas, e de fato essas pessoas começaram a se tornar discípulos nossos. Até esses dias ele me perguntou de algumas pessoas, eu falei, estão lá, pastor. O fulano está lá, está caminhando até hoje. Muitos do que iniciaram com a gente, hoje cresceram, estão hoje sendo líderes de algumas coisas na igreja, estão ministrando oração. Uns nem sabiam que tinha dons para isso, e hoje tem, e estão fluindo na igreja. Então assim, tem sido muito bom. Eu entendi, sabe, pastor João, aquele dia, pessoas são a base para a plantação da igreja. Vocês estão entendendo? Estou tentando ser uma coisa que para mim é meio difícil, né? Ensinar assim devagarzinho, calmo, tranquilo. Coloquei os pontos aqui para ver se eu não me perco nos pontos. Deixa eu te falar de 4 motivos que são corretos. Eu ia falar até de motivos que não são corretos nas nações de se fazer, mas está sendo gravado e eu tenho dificuldade com esse negócio de gravação, quer dizer, eu falo muita coisa que não é para ser falada e a Camila briga comigo depois, eu vou ler também, muitas pessoas brigam comigo, pastor Marstão. Deixa eu falar só daquilo que é correto, pode ser? Amém. Ou não? Vocês querem que eu fale o que é incorreto? A primeira coisa desses 4 motivos, né, que a gente precisa entender nas nações, quando a gente implanta uma igreja, e eu lembro disso por conta de uma expressão que eu usei, que foi uma má interpretação de quem ouviu. A plantação da igreja nas nações, que se torna fruto daquilo que você está fazendo, ela precisa parar em uma única coisa, na glória de Deus. Porque quando você faz, irmãos, não precisa ser hipócrita não. Quando a gente faz alguma coisa que é legal, que é boa, ganha uma vidinha, né? Ora por alguém deixa o demônio de lado, ou a gente ora, a pessoa é curada, dá um sentimentozinho meio, né, de importância, né? A gente fica assim, nossa, né? Jesus me usou, irmão. Não dá, pastor Márcio? Só que esse é um perigo muito grande que nós, missionários das nações, a gente comete em alguns pontos. A glória não para em Deus, ela para em nós. Teve uma vez que, nesses 6 meses, pastor João, eu lembro que eu contei isso para o senhor. Nesses 6 meses que Deus soube não fazer nada, eu fui fazer. Teimoso, né? Caboclinho teimoso. Aí eu saí para a rua, mas também era impossível não fazer. Eu saí para a rua, estava um frio, irmãos, mas um frio assim, nossa, doía até a espinha das costas. E aí eu saí, estava andando um senhor, seu Carlos, encostado no muro, com sangue na testa, com os braços tudo ralados, a blusa dele tudo ralada, sangue na testa, queixo meio ralado também, tudo vermelho, e ele, né, encostado assim no muro. Eu parei e perguntei para ele, como que o senhor chama? Aí ele falou o nome, eu falei, o que aconteceu com o senhor? Aí ele estava encostado, ele foi levantando o corpo, mas o corpo levantava, só que as costas não saíam daquela posição assim, de corcunda, sabe, que negócio assim esquisito? Aí eu fui levantando ele direito, mas a coluna dele ficava assim. Ele me falou que a 1 quilômetro para baixo, tem uma feira lá, que é a feira de São Mateus. Toda terça-feira tem essa feira.
a Feira dos Ciganos, que fica ali na Feira de São Mateus, toda terça tem ela. E ele falou que foi lá para comprar algumas coisinhas e tudo mais, e subiu, só que ele não aguenta, porque há muitos anos ele tem essa coluna dele, né, torta, então ele acaba caindo, e ele caiu muito, e ralou e se machucou muito. E eu falei, meu Deus, cara, ninguém ajudou o senhor? Ele falou, não, ninguém me ajudou. Vou ajudar para quê? Eu falei, como assim? Né? Senhor, ser humano, né? Vem cá. Coloquei ele pesado demais, coloquei ele no meu ombro, e fui andando com ele até o apartamento dele, subi as 3 escadas com ele, um senhor muito pesado, levei ele até o quarto dele lá, ele deitou na cama, eu peguei um copo d'água, eu falei, seu José, eu posso orar pelo senhor? Ele regalou os olhos para mim assim. Aí eu falei, eu quero orar pelo senhor, posso? Aí ele não me respondeu, eu falei, mas eu vou orar do mesmo jeito. Coloquei a mão no ombro dele, comecei a orar e declarei cura sobre aquilo que ele falou para mim. Foi embora, passou 2, 3 dias mais ou menos, eu estava no apartamento de casa e fui descer para jogar o lixo e ver o seu José passando lá embaixo. Eu fui correndo doido, irmãos, porque eu vi ele andando certinho, sabe? Com a coluna certinha. Eu fui doido correndo atrás dele, porque eu falei, uau, aconteceu um milagre, né? Porque ele falou que passou a vida inteira, tá a vida inteira com a coluna daquele jeito, Jesus curou ele. Fui lá embaixo correndo para falar com ele. Ele não me deu um sinal de atenção. Eu falei, seu José, seu José. E ele não olhava para mim de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí eu deixei, porque ele foi embora, não tinha como. Passou 1, 2 dias de novo, vi ele lá embaixo de novo, acenava para ele, que chamava o nome dele, ele olhava para mim e me ignorava, fazia assim, e continuava andando. Eu falei, rapaz, eu acho que eu esqueci de orar por cura de memória, né? Eu fiquei no silêncio. Mas enfim, eu nunca mais tive contato com esse senhor. Só que nesse dia, irmãos, eu fiquei um pouquinho revoltado, sabe? Eu falei, Jesus, o senhor curou ele, por que ele não me vê? Por que ele não, porque eu quero pregar o evangelho para ele, fazer ele discípulo. Deus, a glória está parando em você, Roger. A glória está parando em você. Ele não precisa te reconhecer, ele precisa reconhecer eu. Ele não precisa reconhecer quem você é, nem o que você fez, nem nada disso. Eu falei, entendi, Jesus. Por isso eu quis anotar esse ponto aqui. Tudo o que fazemos nas nações, irmãos, não tem nada conosco. Nada, nada, nada. Nada, nem como começou, ninguém mandou a gente ir para lá. Então, o problema é meu e da Camila, que sofremos, pagamos preço, que tivemos... Mas não tem glória. Estende o tapete agora vermelho que os missionários estão vindo. Que isso, irmãos? Não. Não tem glória, não. A glória tem que parar nele, para que a glória dele seja revelada no meio do povo. Outro ponto aqui, que é o acerto, né? Os 4 motivos corretos. O missionário, quando ele tem esse motivo correto, de que a glória para nele, irmãos, nele Deus, tá? Não nele no missionário, nele Deus. Deus estabelece a glória dele sobre a igreja, sabe? De maneira assim extraordinária. O segundo ponto é, por entendermos que a igreja é mais eficiente forma de evangelização, por isso a plantação de igreja, porque nós entendemos que a igreja hoje é a forma mais eficiente de evangelização nas nações. Vou dar um testemunho para vocês aqui. Esses dias nós temos um casal de argentinos que caminham com a gente lá, e a gente não sabia muito assim acerca de como a cidade pensa de nós, né? Como igreja. A igreja lá está plantada assim bem no centro da cidade. Quem foi lá viu, você ir para o parque, você passa por ela, você está ali com a família, você passa pela igreja, então ela é muito visível. Esse casal de argentinos trabalhava numa padaria, e eu conhecia um senhor que locava imóveis, loca até hoje. Esse casal de argentinos precisava de um apartamento, e eu liguei para esse senhor, falei para ele, né, falei o nome dele, precisava arrumar aqui e tal. Ele falou, pede para encontrar comigo em tal lugar, porque tem um apartamento para eles. Aí eles foram se encontrar na padaria, onde esse casal de argentinos trabalhava. Eles estavam conversando ali, e aí no meio da conversa o argentino sempre falava assim, mas eu preciso falar com o Roger, eu preciso perguntar para o Roger, porque o Roger indicou, porque o Roger. O dono da padaria perguntou para ele, mas que é esse tal de Roger? Que nem está aqui, você está falando de Roger? Aí o senhor da imobiliária virou para ele e falou assim, esse Roger tem um trabalho aqui na cidade que muita igreja que diz respeito a Deus não faz. O que eles fazem como igreja aqui
é literalmente assistir os portugueses. O que eles fazem aqui é o que a Igreja Católica deveria fazer e ninguém faz. Irmãos, pensa numa alegria que a gente ficou, claro, uma responsabilidade, mas de uma alegria, de saber que a igreja plantada ali naquele lugar, está sendo uma referência para a cidade, de pessoas entenderem que nós não somos uma tão só denominação que está plantada ali, mas que nós somos um braço para a cidade, porque entendemos que a igreja é a forma mais eficiente de evangelização. Por isso a plantação de uma igreja na nação, a necessidade dela, não só de fazer obras sociais, mas de plantar e estabelecer uma igreja numa nação. O entendimento é que a igreja é a forma mais eficiente de evangelização. Aonde o cego vem, aonde o coxo vem, aonde os leprosos vêm, aonde a igreja não está plantada simplesmente para que haja uma placa e a gente diga, olha, há uma casa de adoração em Viseu. Não. Mas é para que a igreja seja resposta para a sociedade. Para que quando pensarem em algo, como está acontecendo nesses dias, ouvimos as notícias, os rumores, isso e aquilo. Esses 3 últimos domingos nossos lá, eu disse para todo mundo, não é, seu Carlos? Dá medo do que está acontecendo. Medo. Nosso culto começa às 18h30, em ponto. 18h27, começou a entrar gente. Famílias com filhos. Irmãos, eu comecei a ficar assim, com as pernas tremendo. Por quê? O nosso espaço é pequenininho. Não dá, eu não vou nem falar o que dá, o que não dá aqui, porque não dá para ter uma noção, é grande demais. Mas é pequenininho. E eu fiquei pensando, se vem todo mundo que já vem nos cultos, com essa turma que está entrando, com filho, com gente, acabou, não tem espaço, fica todo mundo em cima do pregador, sentado no pé do povo, a gente não tem púlpito, né? Então é todo mundo no chão, as cadeiras. Irmãos, de 4 domingos para cá, não para de entrar gente, não para. E o que está acontecendo, pastor Geraldo? Não são pessoas que chamam e que convidam, tem uma igreja ali, tem uma igreja ali, tem uma igreja ali. Não é. A gente descobriu que não são pessoas que conhecem umas às outras, são pessoas que estão ouvindo do evangelho ao passar ali, são pessoas que entenderam que ali é uma igreja, e que ao ler, porque a gente coloca lá na porta, né, o horário que vai ter, e que estão entrando no domingo. Nesse primeiro domingo, começou a entrar 6h27, um tanto de gente começou a entrar, eu comecei a ficar desesperado, aí eu comecei a falar para os irmãos que é da igreja, se encher desse jeito, meu irmão, você senta no chão, pega seu filho, senta no chão, você senta no chão, põe aqui, põe ali, irmãos, nós ficamos literalmente o culto todo, com todo mundo, praticamente todo mundo que é membro já da igreja com a gente há um tempo, sentado assim em volta do nosso espaço, sabe, todo mundo sentado, criança no chão, que negócio, ficou abarrotado de gente. Mas por quê? Porque a consciência, e nós estamos tentando gerar nos irmãos da igreja, é de entender que nós não somos uma denominação tão só plantada numa nação, mas nós somos a resposta para a cidade. Quando nós saímos na segunda-feira para o trabalho e para as coisas que vamos fazer, não é um irmão que está no país ganhando dinheiro, ou que está tendo que trabalhar para sobreviver, não, é a igreja em movimento, é a igreja andando, é a igreja sendo resposta, é a igreja anunciando o evangelho por meio das vidas que estão ali. Então eles saem, vão fazer o que tem que ser feito, e o evangelho está sendo anunciado. Quando olharem para a referência aqui na cidade, vão olhar para a igreja plantada na igreja, não para uma obra social que existe. Vocês estão entendendo? O terceiro motivo correto, né? Que na verdade eu acabei de falar dela aqui, emendei. Eu não sou bom que você vai ficar anotando, não. Para que a cidade seja impactada pela presença da igreja. Igreja não é um clube social, nem um grupo de pessoas que transe esperando o próximo trem para ir para o céu. Ela não existe para si mesma, mas para realizar a obra pelo qual Deus a designou. Esses dias, tem 5 anos que eu oro para que Deus me dê uma oportunidade para sentar com o prefeito da cidade de Viseu. E esses dias eu comentei isso, há um tempo atrás, na verdade, eu já tinha comentado isso com a dona Paula e com o seu Carlos, sobre a vontade de sentar com ele. Porque Deus me deu uma palavra há 5 anos atrás, de sentar com o Fernando Ruas, que é o nome do prefeito lá, falando até para você orar por ele. Um homem bacana, precisa conhecer Jesus, não, um homem legal, um bom prefeito. Deus me disse que eu tinha que sentar com ele, sabe? Para dizer para ele que toda segunda-feira, às 7 da manhã, antes dele abrir o escritório, antes dele abrir a sala dele, eu quero estar lá dentro, orar e abençoar o governo dele. Orar por ele, pelos funcionários e pela cidade, pelas escolas e tudo mais.
Eu não quero pedir nada para ele. A ideia não é que ele entenda que nós somos uma igreja que vai pedir, ou uma igreja que quer pregar o evangelho para ele, não. Eu quero fazer aquilo que Deus mandou eu como igreja fazer, aquilo que Ele me designou a fazer. Deus me falou, senta com o prefeito da cidade, abençoa ele, abençoa o escritório dele, a semana dele, para que eles vão e caminhem de maneira frutífera sobre a cidade. É alcançar o lugar de autoridade da cidade, para que o evangelho comece a ser relevante naquele lugar. E esses dias a dona Paula me falou, Roger, eu consegui fazer com que ele te receba, consegui um contato, que está esperando você ir lá, quando eu voltar eu tenho que ir até lá, que você vá e anuncie que fomos nós e tal, que fizemos a ponte para que você tenha um momento de reunião com ele. Irmãos, 5 anos orando por isso, agora chegou o tempo, sabe, da gente sentar com esse homem, falar do amor de Deus no sentido de cidade para ele entender que nós estamos ali para ser uma resposta, sabe, como eu escrevi aqui, para que a igreja impacte a cidade, não só esteja plantada, ou seja, não só faça missões na cidade, no sentido de esquecer da plantação de igreja. O 4º ponto para mim terminar com você aqui hoje, isso é algo que é o que hoje tem no meu coração, e que está assim, hoje até à tarde estava conversando com a irmã Diane, com a Camila e com o irmão Carlos, é o que está pulsando no meu coração, eu não consigo assim me conter com relação a isso, não consigo, irmãos, está mais forte que eu, de verdade. Paixão interna. Isso tem a ver com a compreensão do próprio coração. Uma das grandes e corretas motivações deve ser o fato de que existe um dinamismo interior gerado pelo Espírito Santo, que me leva a apaixonar por esta ideia, de tal forma que torna-se quase uma obsessão nos sonhos da minha alma. A plantação de igreja, pastor Geraldo, eu sei que o pastor Hélio tem esse negócio também, se torna uma loucura dentro de nós, olhar para um país e não ver uma igreja. Eu estive na Tailândia agora no centro de Udon Thani, e eu conheci algumas igrejas lá em Udon Thani, tio Lucas que vai estar aqui esses dias, ele levou a gente para visitar algumas igrejas afastadas, mas no centro da cidade não há uma igreja lá. Irmãos, que desespero, sabe, é como se entrasse aqui e falasse, meu Deus do céu, que desespero, é uma paixão tão violenta, por ver o que está acontecendo em Viseu, o que Deus fez, e ver que não há naquele lugar, ver o que Deus está fazendo aqui em Trindade, e olhar para aquele lugar e falar, não há nesse lugar. Aí nós fomos para o Camboja, quer dizer, antes de ir para a Tailândia nós já tínhamos ido no Camboja, né, Renato? Você vai no Camboja, olha para o Camboja, aquele negócio, ai Jesus, começa a dar um desespero interno, uma paixão toma você de maneira tão violenta, que você se torna um desesperado por plantar igreja nos lugares. Sabe, irmãos, o segredo de missões, o fim dele é plantação de igreja. Precisamos desejar isso, irmãos. Sabe, não é estabelecer uma igreja para ter uma placa lá, como o pastor Vonir quando me enviou disse, Roger, você conhece muita gente no Brasil de pastores, seja uma ponte para que os pastores vá para lá e plante igreja nas aldeias onde não há igreja. Não tem a ver com a placa, não tem a ver com a denominação, tem a ver com a necessidade de ter uma igreja que seja relevante a nível de cidade, de entender que ela precisa ser resposta para um povo, de entender que a igreja precisa estar naquele lugar. Sabe, Edson, não é só fazer os trabalhos de missões, de tirar foto, de evangelismo, não, o fim tem que ser a plantação de uma igreja. Missões é isso, irmãos. Missões é ir, fazer discípulos, e os discípulos deles, a partir deles, nascer a igreja. Foi isso que aconteceu em Viseu, não foi nada forçado, a igreja nasceu, e a expressão mais bela é essa, Ele fez. Ele fez. Existe hoje algo lá que não existia, sabe, irmãos, e ver portugueses rendidos ao Senhor, como alguns conheceram ano passado, né, os que vieram com a gente, saber que a oração do pastor João lá, da pastora Regina, sabe, alcançou muita gente, tem alcançado. Irmãos, agora pensa isso no Camboja, pensa isso no Laos. Eu estava falando hoje com o missionário do Laos, o Diogo, o Fábio está lá, eles estão no Roger, nós estamos aqui plantando um trabalho de agricultura, fazendo um processo na lavoura para haver peixe, mas também haver alimentação para os nativos que estão aqui hoje, tentando plantar uma igreja nesse lugar. Você fala, meu Deus do céu, sabe, dá vontade de falar, Senhor, me manda para ficar uma semana em um lugar para plantar a igreja num lugar, porque é desesperador.
É uma paixão, irmãos, sabe? Eu queria muito hoje deixar isso no seu coração, para que você pense acerca de missões nesse lugar. Missão não é só ir para um país e pregar o evangelho. Missões é ir para um país e plantar uma igreja, deixar uma igreja plantada naquele lugar, fazer com que nasça discípulos. Irmãos, a igreja, quando a gente fala, não é a estrutura. Eu conheço irmãos que estão nas nações, que a sua casa até hoje é a igreja de Jesus naquele lugar, que o seu resto de chão, a sua cave, que é o porão aqui no Brasil, né? A parte de baixo da casa, onde põe carro lá para baixo, é a igreja de Jesus naquela nação. É desse lugar que nós estamos falando. Se num país há necessidade, se no país tem a oportunidade de abrir um lugar como esse, glória a Deus. Mas o fim de missões não é só atos de justiça, ação social, é a plantação de um trabalho, para que se crie discípulos, para que ensine irmãos acerca do caráter, da vida de Deus, da doutrina, dos princípios elementares do Evangelho. Vocês estão entendendo? Que você ore por isso, irmãos, todos os dias da sua vida. Não só para que vá missionários para as nações, mas que nasça igrejas nas nações. A igreja é uma resposta, irmãos. Vocês não têm ideia do que está hoje em Portugal e ver gente com casamento restaurado, sabe? Num lugar onde existe sim um esfriamento acerca de quem Deus é. Um esfriamento sim acerca de Jesus Cristo. O esfriamento sim, quando se diz igreja, um escândalo aos ouvidos de muitos. Não quero tocar, não quero saber, porque a religião matou muita gente. Mas hoje saber que pessoas entram dentro de um espaço, ouvem da palavra da verdade e são transformadas. Jovens renunciando suas próprias vidas para serem enviadas. Irmãos, isso é resultado de igreja plantada nos lugares. Amém? Eu queria deixar isso no seu coração.